Então, eu estou falando aqui com a Vera Pires, arquiteta, ex-aluna da Universidade Federal de Pernambuco, no dia 14 de março, às 8h35, tá joia? Porque isso vai ficar como documento, né, para citar no texto, como depoimento, né, dito pela arquiteta Vera Pires. Bom dia, Vera, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo. Ótimo. Vera, a gente está fazendo um trabalho sobre o arquiteto Armando de Holanda, certo? E resgatando, né, o trabalho dele como arquiteto, como pensador e como professor da Faculdade de Arquitetura do Recife. Quando foi, Vera, que você conheceu Armando de Holanda? É o seguinte, para contextualizar assim, o tempo que eu vivenciei a faculdade, né? Eu realmente estava em 67, terminei em 71. Certo. Era interessante analisar o contexto da faculdade naquele momento, como era aquele momento, quais eram as influências que a gente recebia. Por exemplo, naquele momento, a gente tinha pequenas composições e grandes composições. Pequenas composições, eu dava ali uma síntese bem rápida, né? Era Delfim Amorim, que tinha e a Cássio Gil Bossói. Delfim, ele tinha uma metodologia maravilhosa, as aulas deles eram fantásticas, assim, se ele pegasse um tema, ele destrinchava aquele tema todo, tinha a preocupação regional demais, né? Saber como era a arquitetura inserida no lugar, qual era assim, o potencial que aquele lugar oferecia você fazer um projeto de arquitetura, conceituar um projeto dentro de uma paisagem, de uma coisa, já nascer com esse conceito, né, de lugar. E também o clima, você vê, as casas deles são sempre assim vazadas, a preocupação com materiais naturais, com algoz, ele tinha essa preocupação. E foi exatamente no início do curso que a gente se deparou com a Amorim, logo bem jovem, né, no primeiro ano, segundo ano, aquela coisa. Ele começou a infiltrar assim, na gente a preocupação de fazer uma arquitetura, não aquela arquitetura moderna que estava sempre no momento, mais limpa, mais fechada. Tentou, apesar de ser de Portugal, que ele veio para cá, então ficou muito, muito marcado, eu acho que desse período, a presença... Interessante essa colocação, Vera. Que ele... Esse olhar do Amorim, né? Que a gente já via com a Amorim, essa semente já estava sendo provocada, trabalhada por ele, complementada com o pensamento de Bossói, que tem um pensamento realmente assim criativo, e uma arquitetura assim se preocupa com o mínimo detalhe da arquitetura plástica, com a parte conceitual também tinha um nível cultural muito bom, tanto ele quanto a Amorim. Então essa fusão das duas marcou muito, principalmente, apesar de Amorim ter uma didática de formação muito boa, mas Bossói, particularmente, me influenciou muito, porque eu convivi muito com ele, convivi na faculdade desde o segundo ano até quando me formei. Quando me formei também, trabalhei com ele em parceria de projetos, assim, de alguns projetos. Então, tive uma convivência muito grande, além da convivência, uma convivência de amizade, de viagens que eu fiz com ele. Então, todo esse contexto é um aprendizado. Você, quando convive, você não só convive no momento que ele está ensinando, você convive, você aprende com a convivência com essa pessoa. Ela, sem querer, ela transmite por alguma coisa, você vai assimilar. Então, esse caldo, que foi no início da minha formação, que eu realmente assim. Então, Armando já chegou, acho que foi na segunda etapa, grande compulsória. Sim. Então, Bossói, não, ele era assim, liderava mais, era um dos pioneiros, ele e a mulher, no mesmo momento, né, teve Nunes. Aí Bossói era marcado pela influência carioca, de Luiz Nunes, né, de Wilson Costa. E Amorim realmente veio do contexto de Portugal, que é uma cultura assim primorosa, né? Que ele era uma pessoa super assim, ele trabalhou no IFAM, era uma pessoa que era sempre dava assessoria muito, assim, ele tinha uma bagagem cultural muito forte. Muito forte, era. A formação dele no Porto, né?
com o pessoal do AODAN, do Movimento Moderno Lar. Traz esse caldo que eu tive. Armando Holanda estava nesse contexto com a Amorim. Ele já Exatamente. Recebeu também isso, recebeu também, talvez, com a influência de Luiz Nunes, alguma coisa, ele trouxe isso. Ele explodiu mais com aquele livro que ele fez, foi uma coisa maravilhosa. Então, assim, nesse contexto, existia, assim, professores na época, né, que eram, assim, que eu gostaria de citar algumas, talvez até esqueci algumas, porque faz tanto tempo, né, que eu posso dizer como, dentro do contexto estava de Bossói, estava Armando Holanda, estava Glauco Campelo, estava Vital Melo, estava Vanderlei Tinoco, Heitor Maia, Geraldo Santana, entre outros. Até tinha Zé Luiz Volta Menezes, mas Zé Luiz era mais ligado à área de patrimônio. Mas todos eles... Vera, desculpa, nessa relação, você conheceu o arquiteto Jorge Martins? Tinha Jorge Martins, que foi presidente do IAB, e também produzia arquitetura. Ele trabalhava junto com Armando de Holanda. Eu tive conversando com o Glauco Campelo antes de ontem, pelo telefone, certo? E o Glauco, né, com 90 anos, mas bastante lúcido, me contou que eles, recém-graduados, Vera, botaram um escritório na Rua da Aurora, num sobrado da Rua da Aurora, e trabalhou lá com o Jorge Martins, e ele citou também um outro, não sei se você conhece, um que trabalhava, não era arquiteto, ele fazia artes gráficas, Gastor de Andrade. Não? De Holanda, Gastor de Holanda. Gastor ou Castor? Eu fiquei sempre na dúvida. Acho que é Gastão de Holanda. Gastão de Holanda. Gastão de Holanda, Tu lembra dele? Eu lembro do nome, ainda mais vagamente, porque ele não frequentava a escola. Então, esses nomes que eu citei para vocês, que eram presentes na escola, outra coisa, todos esses que eu citei, eles produziam arquitetura. Essa era a grande diferença. Eles produziam. Além de professores, né, eram arquitetos também de projeto na cidade. Isso é que é importante, é que eles eram arquitetos professores. Então, eles tinham uma produção. E no aprendizado da escola, era no ateliê, a gente produzia, os projetos eram produzidos na aula mesmo. Então, eles participavam do processo de concepção. E, com isso, o ensinamento era muito rico, porque, como eles tinham experiência da arquitetura, eles se inseriam no nosso projeto e participavam como se fosse parte do nosso projeto. Isso era uma coisa muito rica, porque criava arquitetura. E também tinha uma produção na cidade. Havia produção já de Bossói, já havia produção de Amorim, já havia produção de Campelo, de Glauco, de Vital. Então, era uma produção já visível, você aprendia também com a obra construída. Então, isso era uma coisa... Verdade. Ô, Vera, uma pergunta. Você chegou a ter algum contato profissional com Armando de Holanda? Não, porque exatamente... Nesse momento, não tinha meu contato profissional foi muito forte, porque eu passava o dia todo no escritório de Bossói. Aí eu só ia à noite para a faculdade, mas o dia todo era integrado no escritório. Não tinha tempo de eu ter um contato profissional, assim, até com outros... A faculdade era de noite? A faculdade era à noite? No início era durante o dia, com a Amorim, mas com para ir Bossói, eu acho que teve muito tempo à noite. Então, eu acho que passava o dia todo no escritório de Bossói. Então, era trabalhando o dia todo, aquela coisa toda. Eu não tive contato de fazer um trabalho especial com um, ou um estágio com o outro. Aí não tive. Então, a vivência de Armando foi exatamente no período da faculdade, junto com esse caldo, vamos supor, de informações de outros arquitetos que teve uma influência, com certeza teve influência na minha formação. E eu estava vendo aqui, eu nunca fiz isso, a primeira vez que eu fiz foi agora. Eu comecei a ver a data de Armando Holanda. A data do livro de Armando Holanda foi em 76. Foi. E eu fui fazer uma retrospectiva, que eu nunca fiz isso, de quando começou a Arquitetura 4, uma das primeiras publicações da gente foi em 73. Sim. 73. E o livro dele foi publicado em 76. 3 anos depois. Então, em 73, a gente tem uma publicação que talvez seja o germe de toda uma produção da gente.
que foi de Arquitetura 4, que é uma casa de Lajinha, é uma casa no interior de Alagoas. Sim. É uma casa que ela tem, tem raízes antigas, as casas de engenho, aquele terraço bem disposto, a terra tem 1 metro de extensão, uma terra enorme, em volta da casa, assim, na parte social. Sim. A materiais do lugar, a pedra, o uso da pedra, integrada com o texto da paisagem do engenho, tinha o engenho de um lado, tinha a vista de uma usina do outro, tinha um rio do outro lado. Então, a casa estava toda essa paisagem e era se fundida na paisagem. Então, era Arquitetura 4. Você pode citar os nomes das suas colegas sócias? E quando vocês abriram o escritório? Pronto, abrimos o escritório em 73. Exatamente quando a gente procurou essa casa. Em 72 a gente estava trabalhando junto, mas oficialmente o espaço foi em 73, mas a gente já trabalhava junto em 72. Então, foi Carmen Mairink, era Laisa Stachen e Clara Calabria. Vocês estudaram juntas lá na faculdade? Eu estudei com Carmen e Clara, e Laisa não. A Laisa, o contato foi no escritório de Boçóis já. Então, a gente trabalhou no escritório de Boçóis junto 4 anos. Aí, depois de 4 anos, a gente resolveu fazer o escritório independente. E um escritório precursor feminino, de muita força, uma referência. Foi obras fantásticas. Ô, Vera, e quando, assim, de 73, quando vocês abrem o escritório, até esse período que o Armando lança esse livro, na época que ele lançou esse livro, vocês tiveram acesso? Ou vocês só vieram conhecer o livro depois? Só muito depois, não tivemos acesso no momento. Eu acho porque a vida da gente era tão atribulada na época, a gente não fazia só trabalho aqui, fazia trabalho na Bahia, fazia trabalho na Paraíba, fazia trabalho em Alagoas. Então, a vida da gente era muito atribulada. E eu, nesse momento, eu não estava muito ligada ao IAB, no início da Arquitetura 4. Então, eu via a concentração da gente fazendo concurso, que era virando noite, Era um trabalho, assim, contínuo, sem parar, não tinha tempo de fazer outra atividade, de fazer outra... E eu acho que talvez... E eu acho que talvez essa ligação, essa repercussão foi mais dentro da universidade, né? Foi, exatamente. Do que no mercado. Exato. Porque eu acho que dentro da academia, como ele entra para ser professor, no final dos anos 70, né, um pouco antes de falecer, talvez a sua obra tenha tido uma repercussão ali junto dos alunos e professores, mas não diretamente de chegar aos escritórios de arquitetura. Porque eu vejo muito na tua obra, Vera, uma preocupação com o lugar, com o clima. Mas anos depois, você teve alguma aproximação daquele discurso de Holanda? Em que momento você chegou a ver, e isso pode ter te feito refletir mais, constatar aqueles princípios dele, de vazar paredes, criar sombras, que ele bota no seu livro, Roteiro para Construir no Nordeste? Não, eu acho assim, que o livro dele assim, foi assim, um marco fortíssimo para ele na influência da arquitetura, pelo menos local, né? E a gente teve influência, mas o fato dele deixar esse testamento, esse documento, foi uma coisa, assim, para mim, riquíssima. Que eu sinto não ter, assim, esse documento de Bossói, né? Assim, talvez se a Amorim também tivesse um documento como esse, tivesse muita força, que ele influenciou não a geração que ele estava nesse momento do livro, mas ele vai influenciar a vida, o livro realmente, ele ficou para inúmeras gerações que vêm aí, que vai ter esse privilégio de ter aquele livro, que aumentou uma arquitetura bem despojada, assim, aberta, livre, né? Que eu me amava arquitetura, mas era aquela coisa ainda mais, assim, né, com bogosa, mas ele realmente soltou mais, assim, deixou a arquitetura mais solta, né? Então, isso aí foi uma contribuição riquíssima, e tem... Esse documento é um documento assim, valioso, que realmente eu tentei ter mais consciência desse livro quando foi no Congresso, foi relançado no Congresso de Abril, a gente relançou esse livro, foi quando eu tive mais assim, consciência desse livro, e comecei a reafirmarmos
e reafirmei todos os conceitos que estão no livro. A gente tem documentado em Arquitetura 4 no início, antes do livro. É verdade isso é verdade. E por isso, Vera, assim, quando eu pensei em conversar com pessoas sobre a importância do livro de Armando, né, eu pensei em você. Hoje, né, você como arquiteta, e, sabe, de projeto, de prancheta, de arquitetura mesmo na raiz, eu vejo tanto os teus projetos, e agora junto com o Roberto, né, eu vejo em vocês essa preocupação com o lugar, com o clima, e essa relação com o que o Armando falava, escreveu, né? Então, é interessante esse teu depoimento, porque a gente constata a importância desse trabalho, né? No outro, mesmo que seja no outro momento, porque, paralelamente, vocês estavam em outras, como a gente diz, vibes, né? Você estava ali no pique do projeto mesmo de campo, e ele lá na academia, né? E também nos projetos industriais. Ô, Vera, uma outra curiosidade que eu tenho, Vera. Vou falar. Estou ouvindo. A outra curiosidade que eu tenho é sobre a questão da tua participação junto com o Bossói, certo? Desculpa. Tua participação junto com o Bossói no projeto da Bombril. Você chegou a participar daquele projeto? Participei daquele projeto. Me lembro até que foi publicado uma perspectiva, e era até desenho meu. Exatamente, que eu conversei contigo, foi. Eu participei assim, mais ativamente até em outro. Teve projeto até que eu iniciava a concepção, a gente fazia a concepção junto. A Bombril eu participei. Não participei assim tanto na Bombril. Eu participei do projeto inicial, que era sempre a parte de conceituação. Mas quando os projetos começavam a se desenvolver, a detalhar mais, ele passava, às vezes, para já ia desenvolvendo noutra área, porque eram projetos maiores, aí ficava realmente com muitos arquitetos trabalhando. Mas eu trabalhei muito assim, em prancheta com ele, em concepção de projeto, na parte de fazer a estruturação. Essa parte aí foi muito rica, porque nessa parte é a essência da conceituação, né? Quando você conceitua um trabalho, né? E você... A parte do detalhamento, apesar que eu assimilei também muito com ele quando era estagiária, porque a preocupação com o detalhamento, com o aprimoramento, com a sofisticação do detalhe, né? Que ele tinha muito isso. Aí, realmente, assim, na convivência geral, eu assimilei também muito, apesar de não ficar trabalhando muito no detalhe, mas eu assimilei muito também essa parte dele. Agora, eu posso dizer que nesses 50 anos, eu acho interessante que nesses 50 anos, mais ou menos a metade com a Arquitetura 4 e a metade com o Beto, eu acho que os conceitos impressionantes, o que você vê lá no início, você trabalha, os mesmos conceitos, ele permanece. Aí você vê que em arquitetura, o importante é você, quando o projeto nasce, ele já nasce com um conceito que aborda todos esses elementos que você fala, o clima, a identidade como lugar, que faz exatamente você ter uma referência forte com a arquitetura dos trópicos, né? Que dá uma identidade. Então, isso é muito importante. Aí, se você se perde disso aí, vai trabalhar no detalhe, você se perde. Você tem que trabalhar conceitualmente, pensando em ter uma arquitetura que é como sua pele, né? Você tem que fazer uma coisa que a pessoa se sinta, você está trabalhando para o bem-estar das pessoas, então você tem que fazer verdade. Confortável, que a pessoa se... Deus vai fazer uma coisa muito plasticamente interessante, com muito detalhe sofisticado, se você não está com conforto, né? Isso aí é verdade. E no Nordeste, não é, Vera? Com o nosso clima tropical quente e úmido, assim, a maior parte quente e seca em algumas cidades, isso é fundamental, né? Essas soluções bioclimáticas. Exatamente esses conceitos, ele está exatamente dentro da agenda agora, né, de sustentabilidade, e permanece atuais até hoje, né? Quer dizer, você vê hoje, permanece atuais. Recentes, né? Só que agora, com outro nome, né? Arquitetura sustentável, com os termos mudam, mas os princípios, né? Eles têm uma base conceitual, né?
ela já nasce com o pensamento, tem que nascer já com esse pensamento de sustentabilidade. Quando ela nasce, ela já tem que nascer. Agora, o que eu acho, às vezes, perigoso é porque hoje a gente tem uma quantidade de informação muito grande, que na minha época não tinha na faculdade, de informações, Sim. de imagem, e eu acho, vejo que, às vezes, os projetos que, assim, vocês veem que aparece na mídia, né, que aparece assim, muita influência de arquitetura que não tem nada a ver com o nosso clima, não tem nada a ver com a nossa Verdade, cultura, não tem nada a ver com... verdade. Aí as pessoas deixam de se apropriar de uma coisa riquíssima, que é o lugar, que é o Sim, contexto que você vive, tirar partido daquele contexto e fazer uma coisa realmente apropriada, e traz sim, uma coisa porque tem a forma diferenciada, porque está na mídia um determinado moda de arquitetura, né? E fica explorando exatamente. que não É. tem nada a Ô, ver. Vera, e a Arquitetura 4 chegou a produzir algum trabalho para a Sudene nos projetos industriais dos anos 70? Porque na década de 70 teve um boom, né, assim, e de projetos financiados pelo FINOR, e muitos arquitetos, como Armando de Holanda, como Reginaldo Esteves, Bossói, né, chegaram a pegar esses projetos. Vocês da Arquitetura 4 tiveram acesso a esse movimento ou não? Na época de arquitetura 4, que eu sinto que a gente teve um acesso muito grande, foi nas agências bancárias. Nesse momento, Sim, assim, tem muita agência bancária. É tanto que a gente sim, chegou a pegar a edifício da Caixa Econômica Federal, em sim. parceria, foi convidado o Escola de Arquitetura 4 e o Escola de Bolsonaro para fazer uma parceria, inclusive já não estava na época também inserido, mas depois já não saiu, para fazer um projeto em conjunto, porque a gente teve muita experiência e muita vivência nas agências bancárias na Bahia, na Paraíba, Sim. aqui também. Então, esse foi Da Caixa era da Caixa, era de qual legal. banco? Fomos premiados em agências, em projetos de banco que houve também, né? Seguro mais alguma coisa. Acho que teve, mas outra coisa também que a gente participou muito em concursos, né? Eu acho que a gente tem muita, assim, participações de concursos nacionais, internacionais. A gente chegou até a ganhar aquele concurso internacional dos sem tetos, que foi, acho que, 83, que foi um concurso, não, foi um congresso da UIA, em Brighton, na Inglaterra. Sim. Eu, Ô, Vera, e que ano fechou a Arquitetura 4 e se encerrou o trabalho? acho que foi em 97. Eu acho que foi em 97. 97, acho que foi 97. A arquitetura foi em Foi. 97. Daí, porque Beto, a partir de 97 até os dias atuais. Aí e as outras colegas? Porque eu tenho mais contato contigo. As outras arquitetas, que rumo, que caminho elas tomaram? Lázaro foi para os Estados Unidos, né? Migrou para Ah, os Estados Unidos, que ela sempre teve, porque a família dela, a mãe dela era americana, ela sempre foi fazer um curso também lá, pós-graduação. Clara entrou na faculdade, né? Ensinou até há pouco tempo, ela aposentou-se há pouco tempo, ela ficou, quando ela foi professora. e trabalhou na Sudene, acho que foi na Sudene, não foi na Sudene, não, foi no órgão aí, cultural, da Fundarp. Como era o nome dela? Qual dessa? Clara Calabria. Clara Calabria. E aqui foi para os Estados Unidos? Foi Liza Estácio, sim. Liza. Eu mando o nome E para a você. Carmen? Carmen trabalhou comigo, e a gente mantém ainda tem um contato bom, alguns trabalhos que ela faz, que ela coloca, já fiz um trabalho em Olinda, alguma coisa que ela quer fazer, já faz parceria, porque ela está também muito indo para os Estados Unidos, porque tem uma filha nos Estados Unidos, aí ela está entre os Estados Unidos e o Rio. Aí, algumas vezes, ela vem aqui, está interessada até em fazer um livro, né, está interessada em fazer um documento, porque ela tem muito material. Alguns materiais até a gente virou para a universidade, através da que ela estava com esse trabalho também fazendo, material. Eu tenho muito material que fiquei de liberar e não liberei, que ainda está comigo, sabe? Que ela porque foi aquela época que fechou a faculdade, aí a coisa ficou... É verdade, é verdade. Ô, Vera, na pandemia, que parou tudo um pouco. Eu assim, gostaria de agradecer demais esse teu depoimento, né, como arquiteta, como mulher, tá entendendo? Trabalhando, estudando naquele meio, convivendo nesse meio profissional, em contato, né, com essa formação
E é importante também saber o papel fundamental daqueles professores na base. Eu soube que o Armando de Holanda, ele foi assistente, né, monitor, depois que você saiu do Delfim Amorim. E Delfim falece, né, precocemente, né, no final dos anos 70. Mas como esse teu depoimento ele é importante, porque a gente vê que entre os professores, Delfim tinha essa preocupação já com o lugar, com as soluções climáticas. Isso certamente influenciou, né, ao Armando, ele estando junto com ele nesse contato. Só uma dúvida, Vera. A Berenice Amaral, que foi professora de conforto e trabalhava muito com isso, de arquitetura bioclimática. Vocês chegaram a se conhecer? Você teve algum contato? Ela foi da minha turma, porque na minha turma foi o seguinte, antigamente só entrava 40 na mesma turma. Outra coisa era vantagem, era muito pouco aluno, então era muito mais fácil contar, trabalhava-se juntos na faculdade, né? Verdade. Então, ela foi da turma, mas ela não pertence, era da turma A, a turma B, ela era da turma B, eu era da turma A. Era 40 e 40. Então, era exatamente... Quando eu entrei, eram 50. Eu entrei em 79, Vera. Então, era a primeira entrada, 50. Segunda entrada, mais 50. No teu ano, era 40, 40. Era, exatamente. Então, e a Berenice estudou contigo, então? Estudou comigo, assim, mas não na mesma turma. Ela estudou na outra turma. Na outra, né? Mas desde o ano. O contato não era tão constante como era na mesma turma, tá entendendo? Existia um contato, mas não era tão intenso quanto era na mesma turma. Agora, teve outras pessoas também na turma que eu acho que teve influência também, que a gente também recebe influência de outros. Eu trabalhei muito assim, com o Wilson Gonçalves, na União de Bolsóis. Também tive muito contato profissional com alguns trabalhos com o Gilson também, né? Que é uma pessoa que também nesse sentido parecido, que era interessante. Era uma coisa que eu gostaria de remarcar, que tive também assim, outras pessoas também, que o contato também teve influência na minha formação. É todo um caldo de informação, né, que você recebe, você apura e não pode esquecer. Por exemplo, nessa casa mesmo que a gente está agora, foi projeto meio de Gilson, né, na época de, acho que foi de 80, 70, né? Então, assim, são pessoas que você interage e você assimila alguma coisa dessa pessoa também. É verdade. Né? E é muito importante isso que você está falando, porque, Vera, eu, como arquiteta e né, mulher nordestina, sabendo das dificuldades que é o mercado arquitetônico, você conseguir, né, anos atrás, naquela época, de uma sociedade nordestina machista, certo? Ter esse espaço que vocês tiveram e tem até hoje. Você, principalmente, né, que continua com esse trabalho de campo, numa área de escritório, né, e ali forte, firme. Realmente, eu quero te dizer que eu te admiro muito como profissional, e é assim, uma referência para todas nós, mulheres. De verdade, Vera. Eu quero assim, encerrar aqui minha conversa contigo, dizendo isso para ti, entende? Parabéns por sua trajetória, pela sua história de vida profissional, pela tua formação, pela tua produção, pela continuidade, pela luta constante, né? E aí, ativa e atuante. E, Vera, aí eu passo para ti agora, assim, as palavras finais, para não te incomodar muito, que eu, assim, de última hora, mas, assim, te agradecer, de verdade. Certo. Pronto, que seria... Não, estava querendo também só para comprar que, assim, não é um mérito meu, é um mérito também de convivência com o Beto também. Tudo isso faz parte, né, de toda a minha formação. A construção. É um trabalho em parceria, é uma coisa que realmente a gente tem que ver que o trabalho em conjunto é muito mais rico também, né? Eu acho que verdade. Hoje vocês são uma dupla, né? Já tem quantos anos que estão a igreja em 97?
né, nessa trajetória, e parabéns, de verdade. Tá bom, Vera? Tá bom. Muitíssimo obrigada. E Nada. qualquer coisa, assim, aberta aqui, e eu vou procurar editar direitinho, tá certo? Te mando para você ver como ficou, e depois vou transcrever para a gente publicar esse bate-papo, porque eu acho que ele é um resgate. Tá Obrigada. certo? Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, tá bom? Um beijo.